A Câmara dos Deputados vota, neste momento, os destaques da proposta de reforma da Previdência aprovada em segundo turno na madrugada de ontem. A repórter Caroline Aguiar está na Câmara e vai nos atualizar sobre a votação. Boa noite, Carol. Alguma alteração no texto base, Carol? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Não, por enquanto, nenhuma alteração. Já foram votados 4 destaques de um total de 8, ou seja, a gente está aí na metade da votação desses destaques e até agora não foi feita nenhuma mudança. E a expectativa é que a situação se mantenha assim. Não tem nenhum dos destaques para serem votados ainda que tem potencial de serem aprovados. Então, a gente deve manter o texto que foi aprovado nessa madrugada de hoje. Ou seja, não deve haver nenhuma mudança. A expectativa é que a votação siga tranquila. Inclusive, o destaque que era mais temido já foi derrubado. Ele tratava da pensão por morte. Ele queria, na verdade, retirar do texto a possibilidade da pensão por morte ser menor que um salário mínimo, caso o beneficiário tenha algum outro tipo de renda. Os deputados não conseguiram tirar esse trecho do texto, então fica mantida essa possibilidade. O beneficiário da pensão por morte que tiver outra renda, por exemplo, um Bolsa Família ou um salário, vai ter a pensão por morte menor que um salário mínimo. Esse era o destaque mais temido, então por isso agora a gente tem uma sensação também um pouco de alívio aqui na Câmara e uma ideia de que agora é só seguir e terminar essa votação com tranquilidade. A gente fez um resuminho de como foi a votação de ontem para hoje e também quais são os principais pontos da reforma da Previdência na reportagem. Já passava de meia-noite quando o texto principal da reforma da Previdência foi aprovado em segundo turno pelo plenário da Câmara dos Deputados. 370 votos sim, 124 votos não, uma abstenção. A proposta foi aprovada. O placar mostrou 9 votos a menos do que no primeiro turno, quando foram 379 deputados favoráveis. O número de parlamentares no plenário também era menor. 36 deputados contrariaram a orientação do partido. No primeiro turno já tinham sido 34. O índice de infidelidade foi maior no PSB. 10 dos 30 deputados votaram a favor da reforma, quando a orientação do partido era contrária. Em seguida veio o PDT, com 8 deputados traidores, e o PROS, com 3 infiéis. Um voto que chamou a atenção foi o do deputado Alexandre Frota, do PSL de São Paulo. Ele foi o coordenador da bancada na Comissão Especial da Reforma da Previdência e um dos principais articuladores, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Horas antes da votação, ele trabalhava no mapa de votos para garantir que o texto fosse aprovado, mas ele mesmo se absteve de votar. O posicionamento teria sido um recado para o governo, que vem punindo o deputado por criticar o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho problema nenhum com o PSL, meu problema não é com o PSL, meu problema são questões que eu tenho, que eu não concordo, eu não posso concordar com tudo que o governo coloca, manda para cá, enfim, eu tenho meu ponto de vista, acredito nas minhas verdades. O texto aprovado prevê que os homens poderão se aposentar a partir dos 65 anos e as mulheres a partir dos 55. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para elas e 20 para eles. Na fase de transição, os homens poderão contribuir por apenas 15 anos. Foram feitas regras especiais de aposentadoria para os trabalhadores rurais, professores, policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Os demais trabalhadores, que já estão no mercado, terão 4 possibilidades de regra de transição, que durará 14 anos. Um texto razoável e com impacto ainda bastante robusto, aí na casa de quase R$1 trilhão. Vai resolver o problema definitivamente? Não, mas resolve mais do que outros textos já aprovados em outros momentos da nossa história. Um desastre o que está sendo aprovado aqui, infelizmente, boa parte da população brasileira vai sentir as consequências disso quando tentar se aposentar e não conseguir. A economia prevista com a reforma da Previdência é de 933 bilhões de reais em 10 anos. Depois que a votação for encerrada na Câmara, a reforma da Previdência seguirá para o Senado. Lá ela passará primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator será o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Depois, a proposta seguirá para o plenário e também precisa ser aprovada em 2 turnos.